Anderson, prazer imenso, estava com saudade de sua participação aqui no nosso programa. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado. Você está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Obrigado pelo convite. Fico extremamente feliz e contente de participar mais uma vez do seu programa. E fico também bastante contente por saber que você é uma pessoa que se preocupa com o desenvolvimento desse país, trazendo temas importantes para a gente discutir, temas urgentes. Bom, eu estou feliz, espero contribuir de maneira positiva aqui sobre esse tema. Cristofascismo. Do que se trata esse cristofascismo, meu caro Anderson? Bom, esse termo ele não é necessariamente uma criação minha ou criação do nosso tempo. O cristofascismo ele surge primeiramente na Alemanha. Quem cria esse termo inicialmente foi na década de 70, foi uma escritora pacifista, feminista, ela teóloga, Dorit Zala é o nome dela. Ela estudava a relação entre os regimes fascistas mas a religião, especialmente quando Hitler, em 1933, assina o contrato com o Pio XII. E aí, esse termo ele ganha novamente destaque e ganha mais vigor na nossa atualidade em 2020, quando o Fábio Pi, que é um teólogo pela PUC do Rio, professor na Universidade Estadual Norte Fluminense, no Rio de Janeiro, ele publica o livro Pandemia Cristofascista. A ideia desse termo é refletir sobre o poder vigente em regimes autoritários, somando com a mensagem do cristianismo, somando com os ideais dos evangélicos de maneira geral. E esse termo aqui no Brasil, ele tem essa intenção de refletir sobre os poderes que nós já temos, no caso do governo Bolsonaro, o bolsonarismo, somado com as ideias e com esse cristianismo evangélico neopentecostal que se apresenta aí por meio desses diferentes líderes. E perceber qual é o perigo disso aí. Essa é basicamente a ideia de pensar o cristofascismo. Porque o governo Bolsonaro também, a gente vê traços autoritários, como você estava comentando aí, a gente vê esses traços de um nacionalismo exacerbado, traços de um anti-intelectualismo, uma negação da ciência, e somando isso tudo com os evangélicos, com a mensagem do Cristo, a gente tem essa junção aí, cristofascismo. Muito interessante. Anderson, dentro dessa perspectiva, desse ideal, dessa compreensão, melhor dizendo, você crê que a religião hoje no Brasil, ou as religiões, elas não estão cumprindo o seu verdadeiro papel social? Quando a gente pensa assim no cristianismo, a gente pensa obviamente em Cristo, né? Pensa em Cristo, a gente pensa nos ideais da mensagem do Evangelho. Existem, na minha perspectiva, existem poucos segmentos dentro das igrejas que estão realmente seguindo os mandamentos básicos de Cristo. Nós temos aí, por exemplo, o Padre Júlio, que é uma dessas pessoas que leva realmente a sério essa questão de se preocupar com os aflitos, de preocupar com as pessoas que estão passando fome. Eu conheço igrejas que fazem, sim, projetos sociais, igrejas que estão preocupadas com pessoas que estão sendo marginalizadas. Só que, de maneira geral, o que nós estamos percebendo desde 2018 é um alinhamento dessas igrejas evangélicas com esses ideais autoritários e lutando contra inimigos imaginários. Eu falei outro dia, lutando contra um comunismo que nunca foi instalado no Brasil, lutando contra a ideologia de gênero, lutando contra coisas muito superficiais e subjetivas que não têm uma aplicabilidade prática na nossa sociedade. Então, olhando por esse aspecto, para o nosso cenário brasileiro atual, onde nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de pessoas com insegurança alimentar, eu não vejo que as igrejas evangélicas aqui, de modo geral, mesmo assim falando de massivo, estão realmente preocupadas com os principais problemas deste país, os problemas urgentes da nossa sociedade. Você falou a questão de algumas igrejas evangélicas e aqui me veio muito aqui na mente agora
vídeos em canais de TV, de YouTube, de certos pastores realizando curas milagrosas, expulsando o demônio, curando do câncer, curando aleijados, e quando chegou a pandemia do Covid, nenhum deles foi para um hospital ou para algo assim para curar o povo, né? Eu disse, poxa, cadê o poder de cura desse povo? Desapareceu com Covid, foi? E teve muitos que pegaram Covid, na verdade, né? Eu fico assim, impressionante o quanto tem pessoas. Eu não duvido que haja alguém que manifeste poder de curas, não estou dizendo isso. Mas eu acho que existe muita gente mal intencionada e tem muita gente que está caindo nessa conversa aí, que usa o nome de Cristo para enriquecimento ilícito, que é o que mais está acontecendo hoje no Brasil. Você tem essa mesma perspectiva, essa mesma visão, Anderson? Com certeza. Antes de eu entrar, você estava comentando algo que você vai fazer uma entrevista com um hipnólogo. Você vai fazer uma entrevista com um hipnólogo. E eu participei da igreja, eu cantei em coral, eu já fui líder de jovens. E eu tive uma experiência, não só eu, mas as pessoas que estavam na igreja, de um pastor que foi à igreja e ele tinha conhecimento sobre a hipnose. E ele fez um trabalho onde eu já estava desconfiado de muitas coisas, eu já era uma pessoa que lia e que criticava, eu não caí, mas ele fez um trabalho de lavagem cerebral, foi justamente no período onde começou a estourar, a ficar sendo muito divulgada a teologia da prosperidade. E ele fez ali uma lavagem na mente das pessoas, onde ele conseguiu arrecadar muito dinheiro usando truques de hipnose. Então, assim, muitos pastores, existem pesquisas, existe muita gente falando sobre isso, de que eles têm o conhecimento desse tipo de técnica e que faz com que essas pessoas que não têm uma instrução, não têm um pensamento crítico muito bem elaborado, caiam, né, nessa conversa e acabam entregando o que tem que entregar e virando, infelizmente, massa de manobra. Há alguns segmentos religiosos no Brasil que defendem que, para melhorar a nossa política, tem que ter mais representantes públicos oriundos de igrejas, principalmente evangélicas. Eles dizem que não, nos congressos, nas assembleias, para melhorar a corrupção, para melhorar o país, tem que ter mais evangélicos, mais religiosos no poder. Você comunga dessa ideia? Nós temos muitos representantes evangélicos, nós temos muitos representantes na Câmara, e olha o Brasil, a situação que está. Uma criança agora de 11 anos de idade passando por um problema grave e o conservadorismo, a religião, está tentando impedir essa criança de realizar o aborto, né? Ela foi estuprada. E existem outros casos, um ano mais ou menos atrás, uma outra criança sofreu também, foi vítima de assédio sexual e a igreja, eu lembro que a igreja queria encobrir o pastor. Existem muitos exemplos. Eu não acho que necessariamente nós precisamos de mais representantes evangélicos, nós precisamos de representantes mais protestantes. Eu acho que nós, na Câmara dos Deputados, nós precisamos de pessoas mais humanistas. A gente precisa de pessoas, como até mesmo o Padre Júlio, todos os religiosos que estão atuando hoje como governador, como senador, que estão com cargos públicos de altíssima responsabilidade, tivesse esses ideais de preocupação, de olhar para o Brasil, de olhar para os problemas reais dessa sociedade, aí sim a gente teria uma transformação. Agora, não necessariamente pessoas que pertencem a uma igreja X ou Y. Eu acho que a prática, o dia a dia, as ações das pessoas valem muito mais do que necessariamente um rótulo de uma religião que ela carrega, que vai trazer essa possível bondade para ela. Eu acho que você não precisa necessariamente, eu falo isso direto nas redes sociais, você não precisa de religião para ser uma pessoa boa, você precisa de fato de uma religião para praticar o bem. Está te faltando, na verdade, consciência, está te faltando caráter, está te faltando empatia com o sofrimento humano, não necessariamente religião. Anderson, suas posições
atraem também muitos olhares e opiniões contrárias. Você, hora por outra, é vítima de perseguição, para não dizer de grupos que tentam hostilizar você a todo custo pelas suas postagens no Instagram. O tempo inteiro, e é engraçado, Moisés, que as pessoas que me atacam, assim, são pessoas religiosas, são pessoas, assim, que falam que tem Deus no coração. Qualquer posição, qualquer texto que tenha uma perspectiva crítica, as pessoas, elas colocam como se eu estivesse atacando pessoalmente elas. Só que não. Todo o trabalho de reflexão que eu venho fazendo na internet, ele tem como proposta repensar esse sistema religioso que governa as nossas vidas. Eu insisto tanto em trazer pontos críticos das religiões, dos principais representantes, porque nós vivemos em uma sociedade ainda muito violenta, numa sociedade ainda muito desigual, numa sociedade que não tem preocupação, principalmente nesses últimos anos, com os direitos humanos, com os povos indígenas, com a população preta. Enfim, nós temos uma sociedade extremamente complexa que desvia a sua atenção para problemas e questões mais imaginárias, não concretas, que não têm nenhuma relevância. Eu sempre falo o tempo inteiro com as pessoas, olha, se você é cristão, eu tenho amigos cristãos, eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos do candomblé, eu tenho amigos de diversas religiões. A questão de crença pessoal nunca é um problema, mas as ações dessas pessoas na sociedade que eu considero um problema, principalmente quando esses religiosos que administram este país ferem a nossa liberdade, ferem a minha particularidade de existir na sociedade, principalmente em fórum íntimo. Obrigado, querido, pela participação. A gente volta em outra ocasião a conversar sobre esses assuntos, que é sempre muito pertinente e esclarecedor para toda a sociedade. Aquelas pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre o teu trabalho, como encontrá-lo nas redes sociais? Vocês podem procurar por o Anderson, não sei se está aparecendo aqui na tela, acho que vai aparecer, @o Anderson DUTCH, em qualquer rede social. Vocês podem procurar, vocês vão achar, lá vocês vão achar o contato para o meu livro e achar o contato para outras informações também, tá bom? Maravilha, um abraço, querido, sucesso. Muitíssimo obrigado, Moisés, sucesso para o seu programa também, para você. Obrigado, um abração.